Barroca, boa noite. Hoje um jogo atípico até, né? Você tinha poucos jogadores à disposição e até falando sobre isso, né? O Avaí já tinha dispensado alguns jogadores que não têm pretensão para ficar na temporada que vem. Como você já falou, já confirmou pra gente que permanece e deve participar ativamente, né? Dessa montagem do elenco pro ano que vem. Desses jogadores que hoje estavam à disposição, que ficaram até o final, alguns têm contratos. Outros não têm, né? O time tem pretensão de renovar com algum desses e esses que permaneceram são jogadores que você espera contar? Até pergunto alguns nomes, né, de jogadores. O Jean Lucas, também o Jean Kleber, o Cortez, o Douglas, que hoje estavam e não tem contrato, e também o Natanael e o Wellington, que não estavam à disposição para esse jogo, se tem pretensão de renovar com eles. Bem, boa noite. Sobre o jogo, realmente um jogo atípico. Um jogo que desportivamente praticamente não valia nada para as duas equipes, mas acabou sendo um jogo bem aberto. As duas equipes tiveram bastante chance, as duas equipes têm uma característica muito aproximada de jogar. Então, acho que foi um jogo de alternância de momentos. Acho que a gente, dentro do contexto, a gente fez uma boa partida. Criamos algumas oportunidades de gol. Conseguimos nos manter organizado ali boa parte do jogo. E, assim, sobre essa questão de contrato, manutenção, planejamento, eu acho que antes de eu falar, o ideal seria a direção do clube se posicionar. E é dessa forma que eu vou proceder. Quando cheguei aqui, a gente tinha um objetivo desportivo muito claro, que era manter o clube na Série B, e desportivamente a gente conseguiu isso. Preciso ressaltar o valor humano desse grupo. Foi um grupo que, nos momentos difíceis, se fortaleceu, se manteve firme no propósito. Pessoas com muito valor. Eu sempre tento separar o lado desportivo do lado humano, e eu saio aqui desse último jogo, dessa competição, com a convicção que a gente tinha um grupo de trabalho, direção, comissão técnica, atletas, os jovens, os experientes, os que aqui estavam, os que chegaram, todos com um capital humano muito interessante, que fez com que a gente juntasse forças e a gente revertesse uma situação que era muito difícil naquele momento. Sobre futuro, realmente prefiro que a direção se posicione e que faça isso da forma como entenda ser adequada publicamente. Barroca, boa noite. Agora que tudo acabou, né, o Avaí já permaneceu, já fechou a Série B, qual a leitura que você faz, né, de todo esse período que foi o da permanência e da luta, desde a chegada na lanterna da competição, a retomada? Tu esperavas que ia haver esse sofrimento todo, esperava um pouquinho mais de facilidade, enfim, a tua leitura lá de trás e revendo tudo agora, né? E sobre um jogador em específico, claro, não vai dizer se ele vai ficar ou não, mas foi um jogador importante nessa reta final em específico até o jogo da permanência, que foi o Jean Lucas, que de certa forma até mudou um pouco o teu jeito de montar a equipe, de conectar o meio, o ataque. Sobre esse atleta e a tua leitura até aqui, do início, lá iniciando o processo, e agora já com o time fora da zona de rebaixamento e definitivamente para a Série B ano que vem. Então, eu vou tentar responder essa tua pergunta em cronologia, né? Quando a gente chegou aqui, a equipe se encontrava numa condição muito ruim na tabela, nível de confiança muito baixa, vindo de 11 jogos, me parece, sem ganhar, e com 11 pontos. E logo no meu primeiro jogo, a gente teve uma intercorrência de uma expulsão muito cedo, 2, 3 minutos, 4 minutos, perdemos um jogo que a gente tinha uma expectativa já de vencer, mas já naquele primeiro momento a gente já teve um sinal que esse grupo teria condições de reagir se ele quisesse. Logo depois a gente teve uma sequência de 2 vitórias, Ituano fora, Sampaio Corrêa em casa, na verdade Sampaio Corrêa e depois Ituano, e abriu-se aquela segunda fase de janela, alguns jogadores importantes foram agregando a gente. Esses jogadores foram muito importantes porque também elevaram o nível de confiança de quem já estava aqui e não vinha conseguindo jogar tão bem. Ao longo desse processo a gente ficou 6 jogos sem perder, com 4 empates e 2 vitórias, e depois a gente entrou num momento de oscilação, onde em 4 jogos a gente perdeu 3. A gente perdeu, ganhou, perdeu e perdeu.
perdemos esse último jogo contra o Juventude em casa. E foi um momento de instabilidade, porque a gente vinha num crescimento de quase sair da zona do rebaixamento, e no momento que entramos nessa zona, a gente oscilou. E ali eu tive a convicção que a gente ia sair. Porque nesse momento de oscilação, todo mundo se fortaleceu, todo mundo jogou junto, a gente não transferiu nada para fora, a gente absorveu as críticas de maneira madura, entendíamos o que o clube estava passando naquele momento, tivemos todo o respaldo, trabalhamos muito enquanto comissão técnica e os jogadores também trabalharam muito. E aí depois a gente entrou num momento decisivo da competição, a gente entrou num momento muito bom de 7 jogos de vencibilidade. A partir do Sport, a gente empatou com o Sport, um jogo que a gente jogou muito bem, sofremos um gol na última bola que daria aquele sentimento assim de frustração, mas internamente ali a gente teve uma convicção que a gente ia sair, que a gente estava num caminho correto, e a gente, depois que entrou nesse momento aí, foi um momento muito importante, porque a gente cresceu no momento decisivo na competição. E você falou aí da questão do sofrimento até o final, pelo momento que a gente vivia na chegada, lanterna, 7 pontos para sair, né? A gente conseguir livrar com 3, 4 rodadas de antecedência. Se você for ver estatisticamente, de todas as equipes que estavam lá embaixo naquele momento, a gente foi a única equipe que saiu com antecedência. Então, obviamente, é pouco para o nível das pessoas que tem aqui, para o nível dos profissionais, para a dedicação que a gente teve e para o tamanho do clube, para a expectativa da torcida. Mas foi um resultado importante, foi um trabalho importante de resgate, de recuperação, e que a gente tenha consciência que na próxima temporada a gente precisa de muito mais desportivamente para entregar aos nossos torcedores resultados desportivos melhores. Esse é o nosso dever. Mas eu volto a falar, o que foi fundamental para a gente reverter todo esse cenário foi o capital humano que a gente teve aqui, foi a nossa união, foi o fato realmente da gente manter direção, comissão técnica, jogadores, staff, todo mundo no mesmo propósito para sair desse cenário. Sobre o Jean Lucas. O Jean Lucas é um jogador que estava aqui dentro, jogador que eu já conhecia, mas da competição que ele fez no ano passado, mas ele estava totalmente impossibilitado. E no momento que ele pisou no campo, a gente já viu que ele era um jogador que iria ajudar pela parte técnica dele, e ele realmente foi um jogador que deu um equilíbrio bastante interessante para o nosso time. Um jogador com uma técnica, uma capacidade de reter bola. Acabou que ele foi um jogador que se conectou muito com os outros jogadores de meio campo, e a entrada dele culminou com esse nosso momento de 7 partidas. O primeiro jogo dele realmente foi contra o Sport, efetivo, e culminou com esse momento positivo que a gente teve. Barroca, muito se fala no Igor Bon, que foi importante para evitar o rebaixamento, né? Tem muitos jogos ele sendo sempre eleito o melhor do jogo, mas outro que foi importante estava aqui na arquibancada, a torcida, né? Até o Avaí jogou com má vontade, os jogadores falando que queriam esse gol para homenagear, né? A torcida, que foi muito importante. Então eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre toda a importância da torcida. Apareceu em um bom número, né? Para um jogo que não tinha mais pretensão nenhuma para a Série B. E também sobre a questão do Filipinho no jogo de hoje, que ele estava bem, e por que tu escolheu por tirar ele do jogo ali na alteração do segundo tempo. Sobre a torcida, não foi agora, né? A torcida do Avaí, ela é determinante. Lá atrás, no momento de adversidade, ela abraçou a equipe, ela veio junto. No momento que a gente oscilou, ela continuou vindo junto. A torcida do Avaí, ela tem uma característica muito própria. Ela é justa. Por mais que ela ame o clube, tenha paixão, tenha emoção, tem um cara que fica ali atrás me xingando ali, e eu fico o tempo todo com aquele sentimento assim, pô, preciso dar alegria para esse cara. Preciso fazer que esse cara saia da casa dele, venha para cá e mude esse sentimento de dentro dele e venha para cá e consiga explodir de uma outra forma, uma forma positiva. A torcida do Avaí, ela é justa. Ela é justa. Quando o time corresponde dentro de campo, ela vai junto, né? E ela foi fundamental. O um por todos e todos por um não foi só da boca para fora, foi colocado em prática, e ela foi determinante para que a gente tivesse um propósito de entregar para eles o resultado que o clube tinha de expectativa. Sobre o jogo de hoje, a gente tinha 4 jogadores de linha no banco,
Então, a ideia inicial era que a gente só fosse fazer substituição quando fosse necessário, porque era perigoso a gente ter um movimento tático antes e depois precisar, né? Então a gente foi levando os jogadores nos seus limites. Na minha visão ali, o Filipinho ele já estava no limite físico de embate ali, a gente colocou o Igor ali para dar uma oxigenada ali pelo lado direito de ataque. Foi isso. Boa noite, Barroca. Bom, queria que você falasse sobre o que ficou dessa temporada de ensinamento, de lição, para não repetir na próxima temporada de 2024, até como a gente estava falando de torcedor, que o torcedor veio, compareceu. Eu conversei hoje com os torcedores e todo mundo acha que essa temporada foi decepcionante, justamente por ter sido o ano do centenário, e ano que vem eles esperam muito que o Avaí brigue pelo acesso, principalmente na Série B, né? Então, o que esperar da próxima temporada e o ensinamento que essa temporada trouxe para ano que vem? O meu maior desejo é que na próxima temporada a gente consiga resultados esportivos como consequência de fazer as coisas da forma correta, né? O futebol, por mais que o resultado ele dite o caminho das coisas, a gente nunca controla o resultado, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer boas escolhas, espero que a gente comece o trabalho da melhor forma, né? O objetivo claro do clube é tentar fazer uma Série B espetacular no próximo ano para tentar fazer que o clube consiga o acesso para a Série A, mas é muito importante também o campeonato estadual, que a gente comece da melhor forma, que a gente consiga encontrar uma forma de jogar, que os jogadores consigam rendimento individual, coletivo, que a gente consiga trazer prazer para os torcedores, que é o propósito principal do nosso trabalho. O torcedor sai da sua casa, venha para cá, com prazer de ver a equipe jogar. O cara que torce pro Avaí, ele nunca vai deixar de torcer pro Avaí. Mas o desejo da gente é sempre que o torcedor goste dessa equipe. E a ideia da gente é fazer com que o torcedor goste da equipe da temporada 2024, tenha prazer em ver essa equipe jogar, e a gente vai trabalhar muito duro para que isso aconteça.